Jeú é consagrado rei de Israel, a morte de Jorão e de Acasias e a morte de Jezabel. Então, estas são as histórias contidas no capítulo 9 do segundo livro dos Reis. E esses serão os assuntos de hoje, então. Estou gravando neste canal todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para todos os primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel e 1º livro dos Reis já foram concluídos, e o livro de Apocalipse também. E atualmente estou no 2º livro dos Reis. Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei de Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. E então, o jovem profeta foi a Ramote Gileade e, ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungido rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que este louco queria com você? Jeú, louco, né? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Ungindo, né? Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Bom, então essa foi a primeira história desse capítulo 9. Jeú é consagrado rei de Israel. Segunda história, a morte de Jorão e de Acasias. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão na época em que este defendeu com todo Israel Ramote Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixe que ninguém saia escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel porque Jorão estava lá se recuperando. E Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta: você vem em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou, né? O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a ele, disse: o rei pergunta: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente também. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: o jeito do chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi, dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, Acasias. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade de que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Agã, mas Jeú perseguiu, gritando: matem-no também.
Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ebla, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Bom, então essa foi a história, a segunda história desse capítulo. A primeira história foi Jeú é consagrado rei de Israel. A segunda história, a morte de Jorão e de Acasias. E a terceira história, a morte de Jezabel. Vou iniciar agora. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: "Como vai, Enzim, assassino de seu senhor?" Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem essa mulher para baixo." Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu e bebeu e ordenou: "Peguem aquela maldita e sepultem-na." Afinal era a filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. O crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: "Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, o tesbita. Num terreno de Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel." Triste fim, né? Porque, bom, nos capítulos anteriores eu li a história em que Elias fez essa maldição e de fato ela se cumpriu. Bom, essa palavra profética, na verdade, sobre ela, né? No próximo vídeo, capítulo 10 do segundo livro dos Reis. E eu fico por aqui, valeu.